Olá, meu nome é Luísa Zambuja, eu sou bolsista do Cidadania Viva. E hoje, para falar de COP27, povos indígenas, nós estamos com um convidado especial, Jânio Kaiowá, professor de História, coordenador da Organização da Juventude Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul e parte da comitiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Participou da COP27 e a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2022 no Egito. Realmente, boa tarde a todos de novo, né? É um prazer estar aqui falando com vocês nessa tarde, né? Me chamo Jânio Kaiowá, sou do povo Guarani Kaiowá, sou de Amambai, aqui no sul do estado, né? Na fronteira com o Brasil e com o Paraguai. E atualmente eu trabalho juntamente com a Organização de Jovens Guarani Kaiowá. A gente tem uma organização de jovens que fundou em 2012, com a nossa articulação de jovens que a gente começou também, né, para articular também, para a gente também, para lutar mesmo pela defesa dos jovens, crianças e adolescentes também, nesse sentido, né. Sou acadêmico também, sou acadêmico de História, também atualmente mestrado também pela Universidade Federal de Paraíba também, né, faço parte da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, e também da Rede da Juventude Indígena da América Latina, né, onde o Brasil também se engloba nesse processo, né. Então é uma honra estar com vocês, mais uma vez, dialogando, né, creio que ainda muita coisa para a gente falar sobre as mudanças climáticas, né, onde principalmente nós, povos indígenas, defendemos, né, desde sempre a natureza, né, e onde também nós somos apenas uns 5% a nível global e defendemos mais de 80% da questão da natureza. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês, né, não sei se é mais só uma apresentação, né. Meu nome é Maicon, eu sou Maicon Alves, sou da etnia Terena, lá de Dois Irmãos do Buriti. Não sei se você já conhece algumas pessoas de lá da aldeia Buriti, da Nova Buriti, aquela região ali de Dois Irmãos. Sim, conheço. Sim. Atualmente conheço bastante pessoal lá. Que bacana, então. Atualmente eu estou como coordenador geral do programa Cidadania Viva, da qual a Luísa Zambuja é monitora social, né, um programa que trabalha com jovens, né. E aqui do meu lado está o Caio, né. Caio Romero, você quer se apresentar, Caio? Prazer, é um prazer estar aqui podendo ouvir o senhor, entendendo um pouco mais da cultura indígena. Afinal, é o começo da história do Brasil, então é um prazer estar aqui, podendo ouvir o senhor um pouco mais. Cidadania Viva, professor, é um programa, né, que foi criado aqui da CECI, que é a Secretaria de Cidadania e Cultura do Mato Grosso do Sul, onde trabalha com jovens, né. E a gente fomenta muito essa participação da pluralidade e da diversidade, da qual é um programa que trabalha com jovens indígenas, né, com pessoas deficientes, tanto que é com o Caio, né, Caio? Com pessoas LGBT, enfim, agloba toda essa diversidade e pluralidade que é nosso estado do Mato Grosso do Sul, né? E a gente dá voz às pessoas, né? A gente agrega muito, busca parcerias, e hoje no momento você pode perceber que a gente está falando muito dessa questão climática, né? Onde a qual a gente também faz parceria com a Unesco para trabalhar sobre essa situação de cidadão mesmo, quanto cidadão. É uma coisa bastante ampla que a gente trabalha. Qualquer dúvida a gente pode estar fazendo outra live também para estar falando sobre, né, Luiz? Mas é isso que eu queria explicar rapidamente sobre o programa e qual que é o intuito do programa, que é trabalhar realmente com jovens, né, e fomentar essa questão de cidadão mesmo. Bom, a COP27 ela ocorreu entre os dias 6 e 18 de novembro e pautou assuntos como a demarcação de terras e a proteção de biomas brasileiros, que são essenciais para a sobrevivência e reprodução da cultura dos povos originários. Como foi para você, Jânio, estar com outras lideranças, integrando esse momento histórico de participação aberta da população indígena em um espaço de grande influência que é essa conferência, que foi a COP27? Primeiramente, né, a COP é sempre uma coisa, um evento muito importante sobre as Nações Unidas, né? Embora dentro das Nações Unidas tem também que a ONU também já reconheceu, dentro da ONU tem também uma relatora específica para os povos indígenas. Então, a partir disso também é importante também relembrar que todas as formas de tomar de decisões, as grandes como o financiamento, até mesmo discutir essa questão climática em relação às direitos dos povos indígenas, sempre é essencial a participação. Nesse ano foi uma coisa, a minha primeira COP que eu estou participando. Ano passado também fui convidado, mas devido às faculdades, a faculdade que eu estava fazendo, não consegui também participar. Esse ano foi uma coisa bem correria também, então foi uma coisa bem, uma experiência nova também, né? Embora também a participação sempre é importante, então a gente também, embora também dentro da ONU também existe ainda, eu já participo da ONU desde 2015, né? Eu já estive também
na Genebra, na Suíça também, em Nova York, que quando a cada ano também a gente tem a chamada Fórum Permanente sobre as questões indígenas, né? Onde o mundo todo, né, onde o mundo todo os povos indígenas se unem para discutir, para analisar a relação de cada país sobre os direitos dos povos indígenas, até mesmo como a Convenção Menor da OIT, até mesmo um trabalho que foi assinado aos demais países, né? E então, e nesse sentido, o Brasil sempre é um dos mais questionados em relação a isso, né? Embora no Brasil existe uma diversidade muito grande em relação aos povos indígenas. Só na Grosso do Sul, mais de 8 etnias, região Pantanal e também mais para o sul, né? Então, nesse sentido, existe também 265 línguas diferentes e mais de 350 povos no Brasil, né? Então, isso é uma coisa bem interessante de participar também, levando e nesse sentido também o Brasil sempre há uma problematização muito grande em relação aos povos indígenas também. Então, isso aqui a gente levou também, né? Que também, aqui a Europa também, grandes também produtores da mercadoria para a Europa são o Brasil também. Então, é importante também, como a gente estava discutindo também na COP27 sobre o uso do carbono, né? Do carbono 14 também, do carbono 14, né? Então, e a maioria desses carbonos estão nos territórios indígenas. Né? E muitos também, o financiamento que estava tendo, financiamento são poucos a participação dos povos indígenas. Então, e muito desse financiamento não chega nos territórios indígenas. De suma importância essa participação, né? De nós, quanto indígena, eu falo, independente de cultura, independente de etnia, participar de uma conferência, né? De um evento tão grande como é a COP27, né? Como foi a COP27. Eu acho de suma importância, porque aí vocês levam, né? Os nossos conhecimentos. Porque quando se trata de clima, eu acho que nós, quanto povos tradicionais, temos a noção já de como funciona, né? Essa questão da natureza, né? O envolvimento nosso para com a terra. E, assim, é uma satisfação estar falando com o senhor e aprender um pouco sobre do que foi tratado lá, do que foi comentado sobre na COP27, né? Então, uma coisa muito importante, né, a participação dos povos, não apenas no Brasil, o Brasil foi um dos maiores delegados durante a COP, né? E também a gente levou também porque também dentro da COP existe também uma desigualdade muito grande, né? Porque alguns pavilhões dos governos, de fato, aqueles que financiam o nosso território, que estão, então a gente não participa, né? Então, exemplo, alguns lugares de liderança, certos pontos de relação ao governo, né? A gente não participa, né? Então a gente tem essa desigualdade ainda, né? Dessa COP, né? Então, e também nós, quando chegamos também da COP, também, a gente também faz parte dessa articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, né? A FAO, que dentro dentro das Nações Unidas tem uma chamada FAO, né? E a gente chegou, a FAO ele coloca para o mundo todo em relação a como seria a floresta, né? Que hoje, onde desqualifica totalmente a nossa modo de ser, né? Para nós, povos indígenas, ele considera a floresta somente a Amazonas, né? Além, por exemplo, no Brasil existe também outras formas de biomas também, como Pantanal, Mata Atlântica, também Cerrado também. Importante dizer também, nós também afirmamos também, para que também não essa proteção não somente para a Amazonas, mas claro que a Amazônia também é importante também. Exemplo mesmo, Mato Grosso do Sul, existe também outros biomas também, como Cerrado, Pantanal, né? E vocês, exemplo mesmo, o povo terena, são mais Pantanal que vive, né? Então, isso é importante também, que dentro das Nações Unidas existe também essa proteção dessas biomas também. E levar, a gente também, a gente teve, a gente trabalhamos muito com a questão da juventude, né? Com o que os jovens pensam em relação ao clima, né? Então, eu vejo assim que hoje, assim, a gente também levamos isso também dentro das Nações Unidas, que a gente, né, exemplo mesmo no povo Caiá-Guarani, né, é um povo considerado um povo da mata, né, a gente protege aquele pedacinho da mata para não acabar aquela floresta, né, e muita sociedade que hoje, a sociedade não indígena, vê muito a questão da natureza a partir da questão da economia, lucro, né, economia, lucrar em relação à natureza, né? E nós, povos indígenas, a gente tem uma relação com a natureza através da nossa espiritualidade, da nossa modo de ser, porque a gente faz parte dessa convívio.
Então, nesse sentido também é importante levar exemplo mesmo, que eu volto a repetir, né? Hoje, dentro da Europa, tem uma lei que fala principalmente sobre a questão de transporte em relação para que onde tem conflitos territoriais para não comprar assim de mercadorias, né? E nada melhor, o Brasil tem vários conflitos territoriais que a gente vem batalhando há anos, né? Para ter pelo menos um pouquinho de direito que a gente tem hoje, né? Então, falar de clima é essencial também. Não existem soluções climáticas sem a presença dos povos indígenas. E hoje a gente isso já garante, né? Já é comprovado que sem os povos indígenas não há soluções para o mundo climático. Então, isso que a gente foi reforçando também, né? Reforçando também que existe também, porque nós também pensamos, colocamos também para as demais, dentro do mecanismo internacional também, que de fato o que aconteceu na COP que seja contemplado, que seja uma ação concreta também nos territórios indígenas. Não adianta também falar assim, sim, também e voltar assim como se nada, né? Exemplo mesmo, quando a gente voltou também, houve várias retiradas dos mecanismos, né, dentro das Nações Unidas a participação dos povos indígenas. Isso é uma retrocesso muito grande que aconteceu também. Mesmo com nossas presenças dentro da COP também, a gente ainda se sente ainda invisibilizados nesse ponto. Uma coisa bastante importante que o professor Jânio comentou, quero só complementar. Acho que participar da COP já é um avanço grande, né? Mesmo que tenha ainda esse preconceito, né? Dentro da COP, como ele citou aí, da desigualdade ainda, né? Daqueles favorecimentos, né, das elites. Mas só de participar já é um avanço, mas que a COP também traga resultado, né? Que seja refletido para com nós também, né? E falar da Amazônia, porque quando fala da COP, fala de mata, logo na sua mente já vem o Brasil com a Amazônia, né? Então, quando o professor fala da importância de a gente entender que a gente não tem só a Amazônia no Brasil, né? Mas também temos outros estados que são aí, temos o Pantanal, o Cerrado, acho que é de suma importância para o conhecimento, não só para o Brasil, mas dos outros, né? Olhares de fora, né? Para eles entenderem que também temos vários biomas aqui dentro do nosso estado e que é de suma importância para com a sociedade e para com o mundo também, né? Nós sabemos que há muitos projetos de apagamento da terra e cultura ancestrais, como o PL 490, que é conhecido como Marco Temporal, que determina que são terras indígenas somente as ocupadas em 5 de outubro de 1988, e o avanço predatório da agropecuária, né? E principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Jânio, e hoje, quais são as principais reivindicações para a garantia do futuro dos povos tradicionais em meio às mudanças globais, já que 80% da biodiversidade do mundo é protegida pelos povos indígenas? E qual a importância da gente discutir sobre elas? Hoje a gente vem desde lutando sempre para garantir a vida, né? Nós, povo Kaiowá, é um povo que acredita muito nessa parte da espiritualidade, né? É porque nós, povos indígenas, a gente tem uma conexão com a natureza, né? Porque, exemplo mesmo, para pescar, para caçar, a gente tem uma regra, né? Não pode tirar muito, não pode para fazer uma roça, para fazer para retirar, a gente pede uma licença para a mãe natureza, né? Então ao mesmo tempo a gente tem uma relação com a Mãe Teresa para a gente pedir todo esse para a gente fazer uma certos pontos. E com isso também, desde a década de 70, quando o Estado brasileiro, né, tirou a maioria parte dos territórios indígenas, né, isso também aconteceu com isso, a proteção indígena, onde essa política integracionista, que hoje ainda tem uma visão ainda muito grande, onde os povos indígenas têm que ser tutelados, tem que ser, enfim, não era considerado, né, e nossas famílias, nossos pais sempre manteram para garantir a sobrevivência na nossa terra, né? Dizer também, falar do marco temporal, uma tese totalmente inconstitucional também, desde a Constituição ele fala também, né? Porque antes de 88, a gente já existia no nosso território.
A gente, exemplo mesmo, hoje no Mato Grosso do Sul, e vários jovens, várias crianças, adolescentes ainda se encontram à beira da rodovia, assim. Exemplo mesmo, a aldeia de Apucaí, no município de Dourados, está mais de 30 anos na beira da rodovia, né? Com ameaças, enfim, embora, né? E com isso também, esse impacto também que levou também, exemplo mesmo, a retirada da natureza, do contato com a água, com os animais. Muitos jovens também perderam muita referência no estado. Hoje, o Mato Grosso do Sul tem um ranking infeliz sobre a questão do suicídio, né? Principalmente dos jovens Guarani Kaiowá, né? Porque a gente tem na nossa cultura, no modo de ser, o ensinamento que seria que seguir, né? Primeiro seria a casa de reza. Segundo, a roça, né? Que hoje nas nossas aldeias a gente vive muito em confinamento, né? Em confinamento muito grande, né? Por exemplo, mesmo a aldeia de Dourados é uma das maiores aldeias do mundo em confinamento de indígenas, né? Onde 3 mil hectares vive mais de quase 15 mil indígenas. Então, com isso também entra também a questão desse contato à cidade, à aldeia. A aldeia, a cidade é muito recente também. Então, um mecanismo que a gente vem buscando é voltar onde a gente vê, aquela história que sempre a nossa mídia tem, né? Porque a gente tem, né? Então, isso é e também uma coisa que ainda tirar porque as nossas terras é a mesma coisa que tirar nossas almas. Por isso que o território para nós é extremamente importante, né? Muitas vezes a gente está as nossas próprias vidas para defender aquele pedacinho de terra para a gente sobreviver, né? Então, para exemplo mesmo, nosso povo é um povo da mata, um povo caiuá, um povo da mata. E a gente busca, né, volta para aquela mata para a gente fortalecer o rio, os animais, as plantas, né, os remédios também, algumas plantas mesmo que a gente serve para para curar alguns remédios, a gente não consegue mais achar. Então, nesse sentido, essa mudança global, realmente nós povos a gente está garantindo para ter esse equilíbrio do planeta Terra. Letícia Viana mandou uma pergunta. Ficou claro na COP27 a expectativa que o mundo tem frente da participação ativa do Brasil na atuação da proteção ambiental. Quais as expectativas dos povos indígenas diante das negociações e apoio dos outros países em proteger as matas e os povos originários? Houve um avanço muito grande em relação, né? Exemplo mesmo a Amazônia mesmo. Aumentou muito os desmatamentos também. Exemplo mesmo, o fundo Amazônia, que era para proteger, né, foram os barrados também, se não me engano, né? E hoje esse mecanismo a gente tenta reforçar ao mundo, né? Exemplo, alguns terras indígenas são constantes entrada de madeireiras, garimpeiros, né, onde totalmente traz uma destruição muito grande em relação a isso, né? Então, hoje no Brasil ainda se encontra essa proteção desprotegidos, né? Mesmo no Brasil também existe também ainda os povos indígenas isolados ainda, né? A FUNAI ele cortou para proteger, né, dessas políticas. Então hoje também creio que também a gente está tentando também para que a gente consiga também mais fundo para proteger essa floresta que está em perigos, né, nesse sentido. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês também. Hoje no Brasil se encontra ainda, apesar de ter bastante uma biodiversidade muito grande, né, uma natureza, mas também corre muito risco também, né, e nós sempre protegemos essa natureza também. E nesses últimos anos a gente sentiu
esse equilíbrio, essa desprotegida muito grande em relação a isso também, né? A gente teve realmente, de fato, um retrocesso, né? Quando se fala de floresta, de mata, né? O professor foi bem enfático aí, principalmente para nós, quanto povos indígenas. Nós vemos a terra, a floresta, como uma mãe para a gente, né? E a gente espera, né, de acordo com a pergunta da Letícia, né, já a gente agradece, espera que essa COP27, né, tenha reflexos bastante, assim, práticos, né, que não fique somente na teoria, e como o professor ressaltou na fala dele, que fique de fato realmente na prática, né, para que a gente espera, tenha uma expectativa bastante grande, que isso mude, né, tanto internamente, eu falo dentro do Brasil, como no nosso estado, internamente das nossas aldeias, mas que esse reflexo dessa grande conferência reflita aqui na prática, né? É isso que a gente espera, né, quanto a essa conferência. E agora, com a volta para o Brasil, quais são as perspectivas da juventude indígena e das lideranças após o debate e participação na COP27? E a gente também está com o objetivo também de levar essa proposta também para o atual governo, né? O governo que está vindo também para discutir, né? Pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul ainda existem muitas pessoas muito jovens ainda que estão em processo de vulnerabilidade muito grande, né? Final de ano chegando também, os trabalhos nossos ainda não para, né? A gente está mesmo agora conversando com os lideranças, com as demais órgãos como a CESAR e a FUNAI, né? A gente vem mandando, né, um relatório de mapa de violência entre jovens que foram assassinados também, e outros jovens que foram criminalizados também. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender ainda essa visão, esse mundo não indígena, né? Para nós ainda é um pouco complexo ainda nesse sentido também, né? Então, nesse sentido, a gente está junto com as lideranças da base, até mesmo com a organização nacional dos povos indígenas, né? Para a gente também que a juventude também possa fazer parte também nesse governo que está entrando, né? E também está uma pressão também para que os povos indígenas também tenham essa participação plena também, porque nós também somos capazes de fazer e escrever nossas próprias histórias, como a gente está fazendo também nesse longo tempo também. Para nós, essa luta para nós é muito sagrada também. E para sobreviver, a gente sempre lutou, né, para garantir todo esse pouquinho de direito que a gente tem hoje, né? Acesso à saúde, acesso à educação, acesso às demais políticas públicas que muitas vezes foram bastante lutas, né? E sempre tivemos essa luta para garantir o dia da manhã, né? Para continuar sempre caminhando no Brasil, que ainda é um processo ainda de caminhar e também garantir a luta dos povos indígenas. A Letícia mandou outra pergunta. Eu passei por Dourados recentemente e conheci o Dr. Paulo Cabral, que estudou sobre o suicídio indígena em Dourados. Ele justifica o suicídio pela miserabilidade da população indígena, que ficou sem recursos e oportunidades, e também foram lesados pela falta de conexão com a terra. Essa justificativa é realmente a realidade dos indígenas de Dourados? Como tem funcionado a assistência social nas aldeias? Hoje, né, na maioria dos casos que acontecem para nós, os casos de suicídio, né, nós de hoje também, né, principalmente está relacionado à questão com conflitos territoriais, né, como nós jovens, né, a gente tem toda vez que a reserva, uma reserva que foi criada pelo Estado, né, não é um território tradicional, né. E a gente tem saudade, a gente tem aquela história, né? E muitas vezes a gente e também o que é básico, o que é básico, o que é direito, né? De direito, para nós são negados muitas vezes, né? Como acesso à educação, à água, que é essencial de vidas, né? Você vivendo num barraco improvisados, numa beira de estrada, todo dia chuva de água tóxica, ataque aos territórios, você você não tem mais perspectiva de vida, né?
muitas vezes o álcool e a droga que os jovens consomem, também é um meio também de aliviar esse sofrimento que a gente passa também nos territórios também. E a falta das políticas públicas nos territórios são muito grandes, né? Então a gente se encontra isso também. Além disso, também o preconceito que a gente passa também nos territórios são muito grandes para a gente também. Hoje a gente também, Dourados é um dos maiores do segundo estado do estado, né? Que vive nessa pior situação, né, de ataques aos territórios, falta de políticas públicas, né, acesso à água, que é fundamental, né, que não tem. Então, tudo isso leva a esses acontecimentos hoje, né. E são muitos também, não apenas Dourados, mas toda a região do Cone Sul também, acontece muito também. Exemplo mesmo, agora também diminui um pouco também. A nossa organização também vem mapeando também o caso de suicídio que vem acontecendo também. E outra coisa que é muito recente também, que a gente vem fazendo também, a questão da intolerância religiosa também, que vem aumentando também nos territórios também, onde nossos rezadores são considerados como bruxarias, feiticeiras, né, pela questão religiosa também, que vem aumentando, uma forma também de desorganizar nosso modo tradicional também, é uma forma de os Kaiowá e Guarani também se organizar também, né. Hoje a gente não tem uma política pública voltada para a juventude, né, e ainda mais para a juventude indígena, que ainda é muito não tem quase nada ainda, né. Hoje a gente tem muitos jovens nas aldeias se encontra assim, se encontra sem acesso, sem nada, né, sem acesso a nada, né. E, exemplo mesmo, tem vários jovens que acadêmicos também. O acesso à universidade para nós foi uma luta também para a gente incluir, né, para a gente realizar discussões também. Mas precisa garantir também outras demais como lazer também, né. Muitas aldeias se encontram abandonados, né, se encontra assim falta de novo aquele autoestima, levantar de novo, né. Fica assim muito assim disperso, fica muito longe das cidades, né. Fica mais de 60 e não tem assim uma política pública voltada para os territórios que possa a gente diminuir esse caso de acesso também ao caso de suicídio, né? Exemplo mesmo, a psicologia não indígena, eles também não dá conta, né? Porque a gente, por isso que a gente tem também nossos saberes tradicionais, como a gente porque a gente tem um segmento de vida para continuar, para a gente cada coisa, cada momento a gente tem uma reza para a gente fazer para não acontecer, né? Então nesse processo de retirada do território, por isso que o território tem tudo a ver, né? Para a gente ter também a saúde, o clima, o território é fundamental para nós, povos indígenas. Eu acho assim, nós, quanto indígena, parente, né, professor? É importante a gente passar esses conhecimentos tradicionais, né, para a juventude. Então, isso não quer dizer que sou velho também, mas é importante a gente já permear a importância das nossas terras, nossos remédios tradicionais, em tudo isso. E eu queria saber do senhor como se dá como está sendo, né, colocado a essa nova geração, né, se eles estão tendo um olhar de valor aos nossos conhecimentos tradicionais. Eu falo no que se refere aos valores tradicionais da etnia Kaiowá, Guarani. A gente tem, assim, jovens que na comunicação, e a gente tem também, chama-se o Irajá, né, que seria o aprendiz do rezador, né. Esse Irajá, cada ano a gente faz, assim, encontros do Irajá, né. Cada aldeia tem o seu, o aprendiz do rezador, né. Então, cada ano a gente se reúne na Assembleia e esses Irajá ensinam outros jovens para ser também um dia também rezador, assim, e nós, povo Kaiowá, a gente são repassados esse conhecimento da geração em gerações, né, para não acabar, para não algum dia não ter mais a reza. Então, a gente é um povo que muito é espiritualista, muito povo acredita muito no amanhã, né, no modo de ser, né, e a gente repassado muito isso, né, exemplo mesmo nossos cantos, nossas rezas, nossos remédios, nossos artesanatos, a gente repassa isso a cada jovem, né? E a gente está com pelo projeto que a gente tem
no financiamento, né, a gente conseguiu também reaproximação entre jovens e a geração mais velhas, né, para a gente também fazer um documentário, também gravar, também produzir isso. Então a gente sempre batalha nesse sentido para a gente fazer adiante essa luta, né, para não acabar, né? E tenha sido um papel muito grande nesse sentido aqui no território, né? Cada ano a gente faz um encontro do Irajá, que chama assim, para todos os jovens assim, rezar, assim, para os jovens também, ensinamentos também, né? Então, dentro das comunidades, tem o uso da comunicação como um meio de difusão do que está acontecendo dentro das aldeias? Sim, existe sim. A gente também vem lutando também através da comunicação também, né? Hoje não podemos também fugir, né? Não podemos também, temos também se adaptar nesse mundo atual que a gente tem hoje também. Então a gente tem também os jovens também comunicadores também, né? Que hoje são muito influenciadores também, né? Que sem esquecer os conhecimentos tradicionais também, né? Levando também uma forma também de lutar também através na questão da mídia também, né? Hoje a gente tem no Brasil também são muitas referências, chamada mídia índia também, né? A mídia índia também são uma referência que são próprios indígenas, assim, comunicadores, assim, cineastas, assim, que a gente tem também buscando também para essa formação também, para a gente também fazer no modo ser indígena, né? Para a gente fazer também esse pensamento, né? Então a gente tem também esse processo de comunicadores também nos territórios também, que a gente grava, filma também, para a gente mostrar a realidade que passa nos territórios. Eu gostaria de saber como os jovens indígenas reagem a essa questão de luta, de sofrimento dos povos originários. Nossa luta, né, não é de hoje que acontece, né? Exemplo mesmo, o povo Caia-Guarani, né, na década de 70, quando em plena ditadura, né, foram muito aconteceu grandes despejos também nos territórios, né? Então, a partir disso, o Estado brasileiro, com a criação dessa política integracionista, que é a SPI, que é a FUNAI, né, que tirou totalmente nosso território. E o povo Caia-Guarani, nessa quase 30 anos de luta, né, foi exatamente para lutar, para garantir o território, né? Até 2002, até 2006, né? 16 Tecorrá é uma palavra para nós chamamos Tecorrá, né? Tecorrá significa lugar, né? 16 Tecorrá foram demarcados, né? E tem mais de 15 aldeias ainda em processo ainda de estudo, tem alguns que estão parados, né? Então, a nossa luta vem sim levada em gerações e gerações para garantir sempre a nossa sobrevivência, né? E nesse ano, várias lideranças também tombaram para garantir a sobrevivência dos nossos territórios, né? E nesse ponto nós também levamos a luta adiante, né? Assumindo esse protagonismo desses jovens também, né? Então, o Kaiowá é um povo um povo que sofre, um povo que luta também. Ao mesmo tempo, em alguns momentos também, nós também, como também somos seres humanos também, certo tempo também a gente não aguenta, a gente não consegue aguentar todo esse sofrimento muitas vezes também, né? Então, a gente sempre também, o povo Kaiowá também é um povo chama-se considerado como o Iupotã, né? Em essa língua, né? Chama-se Flores da Terra, né? Somos Flores da Terra. O povo Kaiowá é chamado Flores da Terra, né? Que chama-se Iupotã, né? E a gente acredita muito no Terra Sem Males, né? Chama-se Terra Sem Males, que a gente, nossa língua chama Uimaranaã, né? Essa em busca de Terra Sem Males que a gente sempre busca, né? Para a gente acreditar sempre no amanhã, né? A gente acredita no amanhã. A gente é um povo que caminha, um povo que luta, mas um povo que
acredita sempre, né, no Dias Melhores, que um dia nosso grande Tupã Nhanderu deixou pra gente cultivar essa terra, para cultivar, para a gente sobreviver, para a gente caçar, para a gente ter, né, para a gente criar também os nossos filhos que virão também. Então, nós lutamos, não é para nós que estamos lutando, né? A gente está lutando para as futuras gerações que estão não vindo mais para frente, né? Exemplo mesmo, o meu pai lutou, não é para ele, lutou para mim, né? E eu hoje estou lutando não para mim também, mas futuros que virão também. Então, nessa luta que a gente levando, né? Obrigada, professor, por esse bate-papo incrível, primeiramente. Eu queria fazer uma consideração aqui, que quando eu estava cursando Geografia, bacharelado na UFMS, eu tive uma disciplina chamada Geografia Regional e Regionalização. Eu consegui ver, até minha professora era Ana Paula, ela falou que há uma falta sobre a questão do estudo de território brasileiro e território indígena brasileiro. O que o senhor pensa sobre isso? Porque a gente estuda a regionalização hoje, só que a gente sabe desse apagamento dos territórios indígenas. Qual que é a sua visão referente a isso? Essa sua conquista, querendo ou não, é uma conquista, como o senhor falou para nós aqui, que foi uma conquista para COP27. Mas o que o senhor pensa sobre isso? Tipo, o nosso currículo hoje nas universidades públicas, há essa falta de colocar uma matéria específica para a regionalização dos povos indígenas, o território nacional dos povos indígenas. Hoje, embora ainda nesse processo de colonização, né, onde ainda a gente se encontra ainda no processo de uma invisibilidade muito grande, e dizer também nesse ponto, a universidade, para nós, povos indígenas, ele é muito ocidental ainda, né? E é importante lembrar que essa regionalização, né, até mesmo quando desmembou entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, se você for estudar, ele não parece a participação dos povos indígenas, né? E a participação dos povos indígenas, onde os povos indígenas são invisibilizados, né, nesse processo que foram também, é importante entender também quando foi usufruídos, né, os territórios indígenas, né. Mesmo é que seja na linha telegráfica, quando construíram, né, exemplo, a colônia agrícola de Dourados, como a Cândia, até mesmo, né, construídos, né. Então ainda falta um currículo, né? Até mesmo dentro também do estado a gente não tem uma currículo, né? Por exemplo, mesmo a gente vem lutando há anos, né, para a inclusão dos direitos dos povos indígenas. Isso também se vê também muito nas escolas, né? Nas escolas, sim, nas escolas tanto estaduais, municipais, né? E ainda, nesse sentido, ainda muitos ainda são, nós estamos sendo folclorizados nesse sentido, né? Então, essa regionalização, embora que existe muitas etnias, né, como o povo Terena, Guarani, Kaiowá, Quiniquinaua, Cajueu, as demais, né, são desconsiderados, né, até mesmo pelo Estado brasileiro, pelo Estado do Mato Grosso do Sul, né. Exemplo mesmo, a gente agora mesmo está discutindo a base nacional curricular, e isso é importante também, a base nacional curriculares, né, discutindo também nas escolas. É importante lembrar que nós somos professores, né, e somos também esse mediador de conhecimentos também. Importante lembrar também que inclui muitos, eu vi também que aquele de fato que seja contemplado as escolas indígenas são retiradas, e nesse sentido também aqui em Dourados a gente tem uma faculdade intercultural indígena, que é dentro da UFGD, né, que chama-se a Faculdade Intercultural Indígena Tecorandu, né. Essa faculdade foi criada com bastante luta do movimento, das lideranças, para que a gente tenha uma formação assim, de diferenciados, né. A gente tem uma área de linguagem, matemática, humana e linguagem, matemática e humanas, né, 4 áreas, né, que acontecem, né,
e muito desses informação a gente volta para a gente mostrar de fato de acordo com nosso modo, nosso pensamento, nossa visão indígena. Então ainda a universidade ainda reproduz esse ainda que precisa ainda construir, né? Eu mesmo quando eu estudei história aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, aqui em Amambai, né, a gente estava colocando também, porque a maioria dos cursos de história era indígena, né? Tinha uma pessoa que não era indígena, né? E outra metade era indígena. Então a gente estava colocando também para que tenha uma formação de direitos indígenas, e onde as universidades foi negado para a gente, né? Então, falta, eu creio que falta, assim, de vontade também das universidades de colocar também nessa história, né? Seria muito importante também. Embora ainda nosso estado se encontra o estado maior indígena do Brasil, né, Mato Grosso do Sul, ainda a gente se encontra, existe uma invisibilidade muito grande, né? Se for de indígena, procure também se conhecer melhor, conhecer o modo de ser, modo de indígena, conhecer também, se for também, não reproduzir mais o estereótipo também, também nós também fazemos parte do processo histórico do Mato Grosso do Sul, né? Onde, e nesse ponto, eu também queria ressaltar também, se for estudar também, visita a nossa universidade indígena que a gente tem em Dourados, na UFGD, a FAINT, a Faculdade de Cultura Indígena, dentro da UFGD, né? Então, e também convidar também para a nossa assembleia que está chegando, que vai ser dia 5 a 10 de dezembro, né? No município de Sete Quedas, na aldeia São Berito, né? Deixar esse convite para vocês, pesquisadores, professores, acadêmicos, né? Que queira se abranger mais, conhecer mais a nossa realidade do Pucaí Guarani, né? E também estou à disposição também, qualquer momento também posso esclarecer também alguns momentos também, ao mesmo tempo sou ativista, ao mesmo tempo também sou historiador do meu povo, também escrevo os cantos, rezas também, né? E então é isso que eu gostaria de deixar para vocês aí. Obrigada, muito obrigada, Jane, pela participação. Espero que a gente possa fazer outras reuniões, porque essa foi um pouco curta, mas foi muito produtiva. É isso, eu agradeço em nome do Cidadania Viva. E essa reunião, ela vai ser gravada, ela já está sendo gravada e ela vai ser editada. E quando ela for postada, a gente vai linkar com a página de vocês, tá bom? Então... Ok, obrigado. Eu que agradeço mais. Agradeço a vocês também, Luísa, também as demais, também pelo convite, também estou disponível para mim, agradeço também em nome da Juventude, agradeço a todos vocês também, tá bom?